Senhor, o Senhor está mandando eu sair daqui para ir para o lugar que o Senhor vai me mostrar ainda. Mas eu quero botar um pedido. Eu nunca pedi nada para o Senhor e nunca botei nada o Senhor contra a parede, mas agora eu quero, agora eu vou fazer isso. O Senhor fala para fazer prova do Senhor? Eu vou mudar. Se o Senhor está mandando eu sair daqui, eu vou sair, mas eu quero uma igreja perto da minha casa. Cuidado, irmão, com o que você pede. Achei que a igreja que nós estamos hoje nos abraçou. Nossa, é aqui, meu Deus, é aquela coisa legal. Aí um mês e meio, quando chegou no segundo mês, o nosso pastor falou assim: eu preciso que você vá dirigir uma igreja ali no Perequê. Eu, oi? Pastor, tem um monte de pastores aí, evangelistas. Ele, não, eu quero você. Eu, tá bom. A igreja no Perequê? É. Deixa eu te explicar um negócio. Obrigado. A igreja é aqui. A minha casa é nessa ponte da divisa aqui, ó. O que eu pedi para Deus? Eu quero uma igreja perto de casa, né? Então ele deu. A 200 metros de casa. É isso que a gente precisa compreender. Porque em meio à dificuldade é isso que o texto fala. O tema da festividade que foi escolhido, que eu creio com muita oração, do choro à colheita. Às vezes a gente não entende as dificuldades que a gente está passando, a gente não consegue compreender. Mas tudo na direção de Deus tem um propósito e uma visão correta. E a gente é quem não entende. Mas eu quero entrar no texto para que vocês discorram junto comigo. O tema está em Salmo 126, verso 5. Mas vamos ler o Salmo 126 todo? Para que você entenda. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 126. Eu aprendi um negócio com o pastor Tiago. É assim, ó. Enquanto eu bebo água, vocês glorificam aí em nome de Jesus. O bom é que... Vamos ver se até o final vocês estão ligados junto comigo. Salmo 126, a partir do verso 1, diz assim: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas por este povo. Em outras traduções diz: grandes coisas fez o Senhor a estes. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes no Neguebe. Aquele que semeia com lágrimas, colherão cânticos de alegria. Esse é o tema da festividade. É o tema do aniversário. Só que, ao verso 6, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus filhos. Meus irmãos, eu creio que Deus tem preparado um tempo de restauração para o povo dele. A gente olha hoje na sociedade, a gente olha para o mundo hoje, a gente vê um mundo corrompido. Hoje, o que está na mídia hoje é o caso do Rio de Janeiro. Não, quem está certo, quem está errado, que um é outro, que outro é vítima, que... Meu irmão, o que nós podemos fazer é orar e pedir restauração daquele povo. Que Deus cuide. O Salmo inicia dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Esse Salmo 126, ele nasce no coração de um povo que experimentou o impossível. Sair do cativeiro, estar preso. Nós temos hoje liberdade. Pastor, na sua oração no inicial aqui, comentou na abertura, pessoas sendo perseguidas. Precisa ir muito longe não, irmão. Vai na Bahia para você ver como é que é difícil ministrar o evangelho.
Não precisa ir para o outro lado, para a África, não. Só que Deus quer primeiramente nos restaurar. Como assim, pastor? Restaurar o nosso coração para a origem, para o primeiro amor. Isso eu te garanto, quando você se aceitou Jesus, quem é de berço evangélico? Nasceu desde criança. Não se desviou, não? Não, né? Então, quem desviou? Quando você voltou, quem aceitou Jesus pela primeira vez, assim, essa aqui é a minha vida. Qual foi a sensação que você teve? Ô irmão, eu sou de berço evangélico. Eu sou de berço evangélico. Meu avô é pastor da Metodista, hoje é jubilado. 93 anos. Eu lhe jubilado. Só que eu me desviei. Quando eu me reconciliei na Cristo é Poder. Na verdade, os amigos do consórcio, a Gisele, o Peixe, estava todo mundo na Cristo é Poder. Eles sabiam que eu estava afastado e vem, eu não. Irmãos, eu acho que eu já contei essa história aqui, não lembro se eu contei, mas para quem não sabe, eu peguei meu carro e saí. Eu morava no Porto Novo, eu peguei a estrada, assim, vou pegar a praia. Peguei a avenida, esqueci. Chegar no shopping eu entro. Irmão, deu algum erro que eu tive que pegar a pista lateral, eu entrei na rua da Cristo é Poder. Dia de culto, Cristo é Poder, todo mundo cheio de carro. Daqui a pouco, parou o trânsito. Quando eu olho para o lado direito, todo mundo estava me convidando na porta. Irmão, só ouvi o grito: você veio! Eu não. Eu ia para o centro. Mas sabe qual é a sensação? Eu lembro até hoje, porque quando eu entrei, eles estavam louvando o louvor Me Ama, do Diante do Trono. Eu lembro que eu chorei do início ao fim, e quando eu levantei a mão para me reconciliar, a sensação é que eu estava dentro do ginásio, tinha saído um gol do time da casa, da comemoração, alegria de uma pessoa ter voltado para Cristo. E ali voltou, Deus voltou com o meu chamado e falou assim: agora vamos embora. Você tinha um tanto de tempo assim para você fazer o que eu quero. Agora o tempo é curto, você vai ter que correr atrás do prejuízo. Tempo de restauração, tempo de processo. Depois de anos de exílio, Deus muda a sorte de Israel e devolve a esperança. E quando eu vi isso, quando eu retornei, eu falei assim: Senhor, é isso? É isso que o Senhor quer para a minha vida? É isso que o Senhor quer trabalhar na minha vida? É desse jeito? Amém, então vamos embora. Só que assim, irmãos, da mesma maneira que eu voltei, eu olho para o povo e eu vejo que eles voltaram com o coração cheio de gratidão, porque o Senhor havia cumprido a promessa. Salmo 30, verso 11 diz assim: tornaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Você consegue compreender isso? Quando Deus restaura, Ele não apenas muda a circunstância, Ele transforma o interior. E entenda, a mudança ela é de dentro para fora. Aquela mudança exterior, irmão, quando você percebe que existe uma mudança exterior somente, e não foi mudado o interior, aquelas pessoas que já não olham mais da onde saíram. Eu sei muito bem da onde eu saí, e para lá eu não quero voltar. Só que as pessoas que não só têm mudanças exteriores são pessoas que não honram por onde passaram. Não honram pessoas que ajudaram a que elas estivessem ali. Meus irmãos, para que vocês entendam isso, não é bajulação. Está aqui minha sogra, está aqui minha esposa, que sabe que eu não gosto disso. Mas o pastor Alexandre foi um diferencial na minha vida ministerial e profissional pelo conselho de pastores. Porque se eu não tivesse ouvido o que ele falou, antes de algumas situações, se eu não tivesse feito algumas coisas, eu acho que eu não estaria vivo aqui. Porque eu já estava preparado pela situação que aconteceu. E naquele momento ali eu quase infartei, foi pouco. Braço dormiu, coração veio aqui, coração disparou. E eu só falava assim: Senhor, que eu não infarte aqui. Controla a minha pressão. Controla. A gente precisa
compreender que nós vamos passar por momentos que vão nos amassar. Tem um louvor, que eu não lembro agora o nome da cantora, que ela fala assim, o refrão: nem tudo que a gente passa é para a morte, é para a gente crescer, para a gente aprender. Nem tudo que vem é para a nossa morte, é para a gente amadurecer. Hoje, a luta que você está vivendo hoje, é a situação que outra pessoa vai estar passando e você vai falar assim: eu vivi. Minha esposa brinca, fala assim: você é imã para bêbado. Eu sou mesmo, irmão. Sabe por que eu sou? Porque eu fui um. De 2008 a 2015 eu era um esponja, irmão. Falava que tinha cerveja, eu estava dentro. Desvirtuei totalmente. Mas hoje sou curado e liberto por Cristo. E essas pessoas aparecem perto de mim e eu posso usar e falar assim: ô irmão, eu estava igual a você. Olha o que Deus fez comigo. E aí, irmãos, mas pastor, você não sabe da minha vida. Tem gente falando mal de mim. Irmão, deixa eu te ensinar algo que eu aprendi. Se você, sincero, se você não fizer nada, vão falar? Se você fizer, vão falar? Então faz. Você não fazendo ou você fazendo, vão falar. Foi Deus que ordenou você fazer? Foi. Então vai lá e faz. Foi o seu pastor que deu direcionamento para que você executasse aquela obra ministerial? Foi. Então vai lá e faz. O que a gente não pode mais é ficar ouvindo o que os outros... Ah, isso não vai dar certo. Ah, eu não sei o quê. Ei, mas você sabe se naquele momento que Deus está mandando você fazer, vai dar certo, se foi Ele que mandou. A gente tem que compreender isso. A gente tem que entender que quando Deus muda a nossa sorte, os sonhos se tornam realidade. Quando Deus entra na situação, Ele muda tudo. Aí, a semente, muitas das vezes vai ser regada com lágrima. A semente vai ser regada com lágrima. Os que semeiam em lágrimas. O ato de semear em lágrimas é você semear, é crer mesmo sem ver. É o ato de ter fé. Mas como assim? É ter fé, irmão. Está doendo, mas eu vou lá. Ai, eu vou suportar. Ô, irmão. Eu falo para minha esposa que no início do nosso namoro, noivado, até noivado ainda, nós passamos por uma escola, dentro da igreja, que nós fomos moídos. Moldados de um jeito que algumas igrejas tradicionais gostam de usar, de apertar, de humilhar, de oprimir. E tem pessoas que acham que isso é normal, tem que ser assim. Eu já sou mais tranquilo. Eu não gosto disso. E no dia que eu decidi, assim, não, não vou ficar mais aqui porque eu não aguento mais, eu falei isso para ela. Deus mudou a situação. A igreja se uniu com outra e foi um pastor. E ali eu conheci o que é ser amado. Sabe o que é você dentro da igreja ter 17 cargos? Eu nem sabia que dava para ter isso tudo. Eu cuidava da elétrica, cuidava do encanamento, eu era líder de louvor, eu era líder de jovens, eu cuidava da secretaria do IBAD, eu cuidava da tesouraria da igreja. Era tanta coisa que eu falava assim: Senhor. E quando esse pastor chegou, eu falei assim: eu quero que você faça uma coisa. Você vai cuidar do louvor. E eu falei assim: tá bom. Aí quando tivemos essa reunião, aí ele chegou na segunda-feira, um ficou olhando para a cara do outro, falando assim: o que a gente faz agora? Que a gente estava acostumado, irmão, rotina, de estar tudo dentro da igreja, e a gente acha que servir a Deus é você estar empenhado em obra. Não é não. Claro que a fé sem obras, ela é morta. Mas você tem que entender o seguinte: você foi chamado para quê? Eu fui chamado para isso, meu pastor está me preparando para isso. Então vai lá e execute com excelência. Execute aquilo com amor. E aí eu entendi que todo o meu preparo e todo o meu processo, tudo que eu passei sendo apertado e sendo esmagado e chorando,
e falando: Senhor, não quero mais, Senhor, me ajuda. Foi um processo para que hoje eu estivesse cuidando de uma igreja. Passei pelo som da igreja, passei pelo todos os instrumentos, menos teclado, mas passei por todos os instrumentos da igreja, passei por todos os departamentos, então eu conheço cada parte. E às vezes, mesmo não gostando, pastor Jair, me perdoe, quando meu líder de louvor falou assim: você vai tocar baixo, irmão, subiu um Pedro dentro de mim que dava vontade de puxar uma espada e cortar a orelha dele. Eu não quero, eu comprei instrumento, gastei quase R$2.000 em instrumento, para você falar que eu vou tocar baixo? Ele: você vai tocar contrabaixo. Reclamava, mas fazia. Até o ponto que eu falei assim: Senhor, reclamar mais não, vou te adorar com o que o Senhor está mandando fazer. 2 meses depois, nosso líder de louvor saiu, eu assumi o louvor. Saiu justamente quem? O guitarrista. E eu pude adorar a Deus com o que Deus me deu. É entender que cada lágrima, Deus vê cada lágrima como uma semente. Aí, olha o Salmo 126, depois a gente vai bater bastante nele, mas o Salmo 126 diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Você vai voltar carregando o fruto que você plantou. Só que se você planta discórdia, você vai colher discórdia. Não tem como você colher algo que você não plantou. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta compaixão, você vai colher compaixão. Só que o que Deus manda eu te dizer hoje, aqui, neste momento, isso não está nem escrito aqui, é para você não parar. Não para. Pastor, mas está difícil. Poxa, eu faço as coisas para Deus. Irmãos, nessa época, para ser mais exato, neste sábado que antecedeu ao meu retorno ao Senhor, na Cristo Poder, eu sentei na cozinha da minha antiga casa. Eu botei, é como se eu tivesse colocado Deus aqui, eu apontava assim como se eu estivesse apontando para o rosto do Senhor. Brigando com Deus. Isso é culpa sua. Foi o Senhor me prometeu. Aí hoje eu olho para trás e falo assim, e eu vejo o Espírito Santo falando comigo assim: filho, eu te prometi, mas quem saiu do caminho foi você, não fui eu. Quem tomou as decisões de ir para o caminho errado foi você, não fui eu. A gente precisa tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, porque nós somos uma carta aberta ao Senhor, uma carta aberta para quem está ao nosso redor. Muitas das vezes tem pessoas do nosso lado que não vêm na igreja, não porque o convite não foi feito, mas sim porque estão analisando a nossa vida e falam assim: eu só vou na igreja para quê? Para ser igual a ele? Para ser igual a ela? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sai da igreja aqui, quebra o pau com o marido em casa, quebra o pau com a esposa em casa, quebra o pau com os filhos em casa. A gente precisa começar a entender que o nosso culto, a nossa adoração a Deus, o nosso semear começa ao nosso acordar, porque Deus nos deu mais um dia. E esse dia é para você adorar Ele. O culto não começa às 8 horas da noite, ele começa quando você acorda. E aí você vai entender que quando você já vem queimando de casa, irmão, pode vir qualquer um, tu vai estar incendiando as pessoas do teu lado. Você já vai estar impactando. E vai ter gente que vai assim: ei, você está diferente. Esse dia mesmo na secretaria, eu preparei essa mensagem umas 5 vezes, pastor. Aí eu finalizei, eu falei assim: eu vou fazer o teste na minha igreja, vou ministrar lá. Eu ministrei lá ontem, vou ministrar lá na igreja aqui. Aí sabe quando você passa o dia inteiro remoendo ela? Remoendo a mensagem, remoendo. Aí cheguei na secretaria, quando cheguei na secretaria, o povo assim: você está diferente. Eu assim: tô não. Você está diferente? Eu tô não. Tô mesmo.
Aí estourou um problema lá, todo mundo olhou para minha cara como assim, ele vai explodir. Aí eu, gente, deixa esse povo para lá, resolve aí. Aí o pessoal, oi, não, Jean, que eu conheço, não. Aí daqui a pouco veio um outro rapaz e falou assim, Jean, cometi um erro. Eu deixei seu transformador cair, ele quebrou. Aí eu, sai, Satanás. Aonde que quebrou? Aí na minha cabeça quebrou ele inteiro. Aí quebrou só a pontinha onde parafusa. Eu falei assim, esse aqui? Ô irmão, glória a Deus, amém. Ainda bem que não caiu no pé de você. Vamos embora. É entender que em meio à dificuldade, Satanás vai tentar te levar para a vala. Vai tentar te jogar no chão. A gente brinca muitas das vezes de ser cristão. Não, porque é só um culto de quinta-feira. Irmão, não é só um culto de quinta-feira, não. É mais um momento para você vir à casa do Senhor adorar a Ele. Não é só mais um culto. Eu venho para a igreja, porque eu vou lá porque é meu amigo, pastor Alexandre. Não, irmão. Nosso momento de comunhão foi antes do culto. Nosso momento de comunhão vai ser depois do culto. Nesse momento agora nós estamos adorando ao nosso Deus. E é isso que a gente tem que compreender. Sabe os seus problemas? Pensa nos seus problemas aí. Pensou? Da porta para fora. Da porta, nem da porta não. Lá do portão na garagem, lá para fora. Por que, pastor, você está falando isso? Porque enquanto você adora aqui, Deus faz lá. Enquanto você ora aqui, Deus faz lá. Enquanto você dobra o teu joelho aqui, o milagre acontece lá. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida dos irmãos, que com certeza oraram pelo meu pai. Pastor, você disse no início que faz sentido quando o pastor Alexandre falou sobre o tema e nesse momento te convidou. Sim, irmão. Porque no dia que o pastor Alexandre me fez o convite, eu estava com meu pai internado na UTI. E no dia seguinte, ele fez um cateterismo. Na terça-feira, na quarta-feira ele foi para a enfermaria. Na quinta-feira, ele ficou no quarto. Estava tudo certo para ele ter alta na sexta. 11h40 da noite, ele sofreu a primeira parada cardíaca. O coração parou. De madrugada ele sofreu outra. De manhã cedo ele sofreu outra. Quando eu soube, já era umas quase 11 horas da manhã, eu corri para o hospital. Meu pai é bem moreno, como esse rapaz aqui. Meu pai estava mais branco que minha sogra. A gengiva dele tudo branco, não tinha sangue correndo. E na hora que eu entrei na emergência, porque ele estava voltado para a emergência, porque não tinha vaga na UTI, tinha que aguardar a UTI. E nesse processo todo, o pastor Alexandre, você vem ministrar aqui? Eu vou, pastor. E naquele dia Deus me amassou. E eu falei assim, Senhor, eu estou confirmando que eu vou ministrar a tua obra e meu pai está no leito de hospital. Tanto que eu confirmei com o pastor Alexandre, eu confirmei com ele, deixei tudo certo. Depois de tudo, eu falei com ele assim, pastor, liguei, aí ele não podia me atender. Eu mandei um texto para ele assim, pastor, um áudio. Pastor, nos ajude em oração, porque nós estamos com oração. Meu pai está internado, meu pai está no UTI, e contei a história para ele. Hoje, meu pai está estável e está em casa. Mas ele precisa de um transplante de coração. Para ser mais exato, amanhã ele está viajando para Campinas para a primeira consulta do transplante de coração. Mas eu creio no Deus do milagre. Eu creio que Deus pode chegar lá, ele chega lá para fazer outro exame e o fluxo de sangue voltar ao normal. Mas isso é estar semeando e chorando. Eu estou aqui com meu coração apertado, preocupado, mas crendo num Deus que pode fazer. Mas estou aqui fazendo a obra dele.
E é isso que a gente precisa compreender, que a gente tem que fazer a obra dele. Continuar indo, porque a colheita vai ser de alegria, meus irmãos. Cegarão com alegria. O mesmo solo que vai ser regado com lágrima será palco de cântico. Deus pode levar ele? Pode. É vontade dele, não é minha. Claro que não é o meu desejo. Mas até onde vai a nossa busca? Porque a gente entenda, a gente só busca mais na hora que a gente está na hora do aperto. E a gente precisa continuar buscando com intensidade, no momento bom e no momento ruim. E a alegria, ela sempre vem depois do choro. Salmo 35, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que mostrastes para com o seu nome. Talvez a noite pode ser um pouco longa. Às vezes a gente pode chorar um pouquinho mais. Mas grave no teu coração, o amanhecer está chegando. O mesmo campo onde você chorou será o cenário de festa. A gente tem vivido momentos de pessoas tentarem nos humilhar. E a gente não entende o mover de Deus. Em 2023, na hora que apertou, nos apertaram, quando nós lançamos a canção, teve uma votação na internet que fizeram entre as pessoas, os adoradores da cidade, as bandas religiosas, enfim. Em 2023, a banda Vodak é a banda minha e da minha esposa, nós ganhamos como destaque do ano. As pessoas foram lá e votaram na gente. Improvável. Nós estávamos, sabe quando você está concorrendo com Ao Vivo Deus, Pastor Tiago, Trio Arca e Respiro, vocês conhecem muito bem, Pastor Felipe, Pastor Neemias e demais cantores da cidade. A gente estava ali, sabe quando a gente é o pequenininho? Sei não. O pessoal, não, vamos escrever vocês. Escreve, irmão, mas vamos ganhar não. Nós ganhamos 2023. Quando foi em 2024, fizeram de novo. Nós ganhamos de novo. Aí antes de eu vir para o culto, a gente estava preparando as coisas, entrou um WhatsApp. Um WhatsApp de um número que eu não conheço. Eu fui olhar, aí estava assim: parabéns, vocês foram destaque do ano também em 2025. Eu falei assim: oi Jesus, como? Você consegue compreender que o improvável, o que você semeou lá atrás com lágrimas, você está colhendo com alegria agora? Você pode estar passando por um momento difícil aqui, mas Deus vai sempre te dar algo alegre para levantar seu ânimo. Porque Deus não te gosta de ver para baixo. Não gosta de ver você desanimado. Ele gosta de ver você alegre na presença dEle, dançando e pulando. Davi entrou pulando na cidade. Aí vem a esposa, quer esculhambar. Irmão, pode esculhambar, você acha que Davi ocupou? Continua dançando. Continua adorando. Não para. A gente tem mania de parar, igual aqueles filmes americanos que a gente olha lá, a pessoa vinha ser atropelada, aí a pessoa está assim, ó, olhando para o carro vindo. Aí dá até uma raiva assim: sai, não é só correr. Não, para. E o medo nos paralisa. Não tenha medo. Deus te chamou para fazer, vai lá e faz. Não para. Irmãos, tem sonhos e ministérios parados porque tem pessoas que estão com medo de dar o passo. Eu não sei fazer. O pastor falou sobre a canção. Irmão, quando Deus nos deu a canção, eu falei assim: Senhor, tá, como é que eu faço agora? Porque eu preciso registrar. Eu preciso fazer. Aí Deus colocou uma pessoa.
Pastor Rodrigo. Aí o pastor Rodrigo, não, faz assim, ó. Entra aqui e faz assim. Aí faz o cadastro aqui. Aí fiz o cadastro na associação. Aí, agora, ó, você faz tudo pelo aplicativo. Registramos a música. Beleza, agora vamos gravar. Aí gravamos não. A gente lançou a música na igreja. Irmão, a gente lançou a música. Passou, no final do dia, um pastor falou assim, nossa, gostei da música, vou pegar para mim. Aí eu, na hora eu ri, falei assim, canta, pode cantar o quanto você quiser. Em nome de Jesus. Aí ele, por que assim? Porque já está registrado. Quanto mais você cantar, mais royalties vem para nós. Ele, você registrou? Registrei. Tem muita gente maliciosa neste mundo. Muita gente que se diz, é muito lobo em pele de cordeiro. Eu ouvi uma ministração hoje que fala muito sobre isso. Que o pastor falava assim para o rapaz, pega o cajado e dá na cabeça da ovelha. A ovelha está saindo, dá na cabeça dele. Aí o pastor, não vou fazer isso não. Ele, dá rapaz, você vai continuar perdendo. Aí ele perdeu uma, ele disse, vou fazer o que aquele pastor falou. Na hora que a ovelha passou, ele deu na cabeça. A ovelha resmungou. Mas continuou o caminho. Veio na outra. Quando foi na terceira, ela deu-lhe a cajadada. Quando deu a cajadada, gritou. O lobo gritou. Era o lobo escondido no meio. E toda noite ele perdia uma ovelha. A gente tem que começar a entender que quando o nosso pastor fala, e sem demagogia, porque é meu amigo, mas se tiver que falar na cara dele, fala também. Quando o pastor direção, irmão, é porque ele está vendo algo que você não está vendo. E ele está vendo aonde você pode chegar. Eu ouvi um pastor, amigo meu, amigo da minha família, Robson Enumo, que falava exatamente assim, você vai ser um pastor. Eu falei assim, vou nada. Você está maluco? Você é pastor? Não. Eu vejo sofrimento de vocês. Onde é que eu estou hoje? E cuidando de um rebanho. Consegue compreender que às vezes o seu chamado não é pastoral, mas é um chamado ministerial em alguma área? Tem dons e talentos que podem ser usados no louvor, na sala das crianças, em missões, em diversos departamentos que a gente está parado, porque está esperando o pastor mandar. Eu brinco com o Paulinho, que o Paulinho às vezes chega para mim assim, é um amigo já de longa data, que o Paulinho é uma ovelha hoje, o Paulinho virou assim, pastor, o que o senhor quer que eu faça? Ó, eu vi uma deficiência aqui, e ali, o que o senhor acha da gente fazer? Você está vendo? Eu não vi não, então vai lá e faz. Você consegue compreender que o pastor, ele não tem olho para tudo. Mas você pode chegar nele e apresentar, pastor, estou vendo uma deficiência aqui, eu posso ajudar nisso? Posso fazer isso? Por que eu posso somar? Porque ultimamente, irmão, o povo só quer sugar dos pastores. Não quer mais somar e fazer multiplicar. E aí, finalizando, não vou passar do meu tempo, o pastor vai me bater. Lembraram. Deus é bom. Último tópico aqui, do deserto à abundância. Nós falamos sobre a região do Negueb. O Negueb é uma região árida de Israel. Ele se transforma, e é lindo que ele se transforma em oásis no tempo de chuva. E é assim também com aquele que confia no Senhor. O deserto floresce e a escassez se torna abundância. Isaías 43:19 diz assim, no deserto farei caminho e rios no ermo. Isaías 40:31 também diz assim, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. E sabe o que é lindo? Sabe o único animal que perturba a águia? Já ministrou aqui, vocês sabem? É um raio de um corvo, né? A águia vira e briga com ele? Não, irmão. Ela só sobe. Só vai subindo. Vai só chegando mais perto de Deus. Que Satanás não tem força para te acompanhar, não. Não tem força. Satanás não é inteligente, não, irmão. Ele é estratégico. Ele vê a sua falha para poder entrar. Mas se você se blinda e você começa a colocar Deus no centro, as coisas fluem.
Salmo 126, ele começa com lágrimas, mas termina com riso. E aí eu finalizo com o Salmo 126, verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Permaneça semeando, mesmo que o terreno esteja difícil, porque quem semeia chorando, meus irmãos, vai colher sorrindo. Entenda que as lágrimas são temporárias, mas a colheita, ela é eterna. E compreenda que a tua alegria, ela vai ser completa. Amém? Eu ainda tenho 5 minutos, o pastor me deu. Eu queria convidar o louvor aqui, em nome de Jesus, para nós louvarmos esse último louvor.